Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton, voltando aqui para o nosso revisaço, nossa terceira dica, nossa terceira aula específico para você que vai fazer contrato temporário do Distrito Federal. Aula de hoje, tema de hoje, eu vou falar sobre Lei Complementar 840, prazos de defesa, e vou especificar afastamentos preventivos, tanto na Lei Complementar 840, também vou falar um pouquinho lá na Lei Orgânica sobre o afastamento do governador do Distrito Federal quando ele está respondendo a um processo, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos trabalhar. Estou hoje em Taguatinga, assim me pediram e assim eu vim, ó, Praça do Relógio aqui atrás. Vou bater um papo com você sobre esses temas e vou te fazer sempre o mesmo convite, o mesmo pedido. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu like, deixe aí seu comentário e já fale a próxima região administrativa para nossa quarta aula, beleza? Quarta aula, quero saber qual a região administrativa que eu vou visitar. Hoje eu vim à Praça do Relógio, eu vim a Taguatinga para poder deixar essa dica com vocês. Bora lá? Joguei aqui na tela, vou trabalhar o seguinte aí com vocês, ó. Projeto Revisar Secretaria de Educação, contrato temporário 2021, e a gente vai trabalhar sobre prazos de defesas. Isso aqui tá na Lei Complementar 840. Então, lá na 840 de 2011, eu vou trabalhar os prazos de defesa. Vamos levar a seguinte situação aí para a sua prova, ó. O que pode cair para você? O prazo de defesa, ele vai ser de 10 dias. Todavia, 10 dias quando eu tiver um acusado. Quando eu tiver apenas um acusado, o prazo de defesa ele vai ser de 10 dias. Vamos grifar isso aqui, ó, que é o objeto da sua prova. Um único acusado no processo administrativo disciplinar, o prazo de defesa ele vai ser de 10 dias. Todavia, quando você estiver diante de dois ou mais acusados, se eu tenho dois ou mais acusados, o prazo ele já vai ser de 20 dias. Então, vou grifar isso aqui para você também. Se eu tenho dois ou mais acusados, o prazo, ele é um prazo comum de 20 dias. Decora, que isso aqui cai demais nas provas. E eu preciso que você leve no dia 19/12 a seguinte informação. Se eu tenho um acusado, o prazo para ele apresentar a defesa é o prazo de 10 dias corridos, não são 10 dias úteis, tá? Se eu tenho dois ou mais acusados, aí o prazo já é diferente, irmão. O prazo vai ser de 20 dias. Dois ou mais acusados, o prazo vai ser de 20 dias. Nesse ponto aqui, preste atenção nessa informação. Quando eu tenho um ou mais de um acusado, tá? Esses dois prazos, eles poderão ser duplicados, tá? Esses dois prazos aqui, ó, o prazo de 10 e o prazo de 20 dias, ele pode ser prorrogado. Esses prazos cabem prorrogação pelo dobro. Quando tiver alguma diligência indispensável. Quando tiver alguma diligência, alguma ocorrência indispensável para a apresentação da defesa, esse prazo ele pode ser duplicado. Então, o prazo, um acusado 10 dias. Se tiver alguma diligência indispensável, ele pode virar 20 dias. Se eu tenho ali dois acusados ou mais, o prazo, primeiro, de 20 dias. Se tiver diligências indispensáveis, ele pode ser duplicado. Eu posso ter um prazo de 40 dias quando tiver dois ou mais acusados. O que seriam essas diligências indispensáveis? Amigão, vamos supor que eu tenho que apresentar um documento. Só que esse documento ele só vai ficar pronto em 15 dias. A administração só me fornece esse documento no prazo de 15 dias. Só que eu tenho 10 para apresentar a defesa. É um documento indispensável para a defesa. Eu posso prorrogar esse prazo inicial de 10 dias, caberá a prorrogação. Então, ó, grifa, destaca e leva para a sua prova. Opa, quase que eu não consegui aqui. Na verdade, eu nem consegui, né? Agora sim eu vou fazer essa troca. Então, aqui é tudo ao vivo, por isso que dá esses bugs mesmo, tá? Então, ó, o prazo para você levar para a sua prova, você vai ter aí, ó, um acusado 10 dias, dois acusados ou mais, o prazo poderá ser de 20 dias, cabendo prorrogação nesses dois. Todavia, existe uma situação, preste atenção, que é o chamado citado por edital. Cara, o que seria esse citado por edital? Então, eu posso ter esse cara aqui, ó, citado por edital. Adenilton, eu nunca ouvi falar nessa citação por edital. Você tem que ir no artigo 248 para poder trazer isso para a gente, que ele fala assim, ó, o servidor indiciado que se encontrar em lugar incerto, não sei onde o cara está, e não sabido, deve ser intimado por edital para apresentar a defesa. O edital de citação deve ser publicado no Diário Oficial e, tem que ser nos dois,
jornal de grande circulação do Distrito Federal. Então seria a seguinte situação aí para sua prova, ó. O servidor está respondendo um processo, só que ele sumiu, não sei para onde esse cara foi. O prazo dele vai ser diferente. Por quê? Porque ele vai ser citado por edital. Eu já tentei notificá-lo por várias formas, por vários motivos, várias maneiras, e ele não conseguiu ser encontrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou publicar no Diário Oficial do Distrito Federal, DODF, e em um jornal de grande circulação, fazendo a intimação desse servidor para ele apresentar a defesa. Ele considera-se citado por edital. Quando ele for citado por edital, o prazo de defesa dele é outro. Olha o prazo de defesa dele. Quando ele for citado por edital, vou destacar isso aqui, ó. O prazo de defesa dele é de 15 dias. Se ele for citado por edital, o prazo de defesa desse nosso amigo aqui, ó, vai ser um prazo de 15 dias. E não cabe prorrogação. É um prazo fixo de 15 dias, não podendo haver prorrogação. Eu tenho prorrogações naquele prazo inicial. Agora, quando ele for citado por edital, o prazo dele não cabe prorrogação. Então ficou uma parada muito bacana para você levar para sua prova. Vou estruturar aqui, ó, para vocês, tá? Eu tenho 3 prazos que podem aparecer lá no dia da minha prova. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, se eu tenho o cara que é apenas um acusado, só tem um acusado. Ou se eu tenho 2 ou mais acusados, o prazo já é outro. E eu tenho o cara que é citado por edital. Vamos esquematizar isso aqui para a prova de vocês, para não errar. Esse aqui tem um prazo de 10 dias. Esse outro aqui, ó, prazo de 20 dias. E o citado por edital, o prazo dele vai ser de 15 dias. Todavia, esses 2 primeiros prazos aqui, de 10 e de 20 dias, ele é um prazo que cabe prorrogação. Eu posso ter uma prorrogação, nesse caso aqui, ó, pelo dobro, tá? Mas eu só tenho prorrogação quando eu estou diante desses 2 primeiros casos. Beleza, beleza? Grava, destaca, leve isso aí, grande chance de aparecer na prova de vocês. Beleza, beleza? Vou voltar para cá, vou fechar trazendo a última informação. Outro tópico bem legal que pode aparecer na sua prova é o período de afastamento do servidor quando ele responde a processo administrativo. Por quê? Porque esse cara pode atrapalhar as investigações. Se eu continuar com ele trabalhando, ele pode, durante o trabalho, ele atrapalhar as nossas investigações. Isso cai demais nas provas, tá? E aí você tem que ficar atento. Qual que é o prazo que esse servidor, à luz da 840, para a sua prova, ele pode ficar afastado? Eu vou te adiantar e depois eu vou na questão, depois eu vou ali na própria literalidade da lei. Ele pode ficar pelo prazo de até 60 dias, cabendo prorrogação uma vez por igual período. Ou seja, ele pode ficar até 60 dias e prorrogar por mais 60 dias, dando um total de 120 dias. Muita atenção que o processo administrativo disciplinar tem um prazo maior. O processo administrativo disciplinar tem um prazo de 60 dias, prorrogáveis por 60 dias e mais 20 dias para o julgamento. Dá um total de 140 dias para terminar o processo administrativo disciplinar. E eu já vi questões colocando assim, ó, o prazo do afastamento preventivo do servidor dá-se-á por todo o prazo do processo administrativo. Está errado, porque o processo administrativo disciplinar pode durar por 140 dias, porque eu tenho 60 dias, podendo prorrogar por mais 60 dias, e aí termina fazendo o relatório. Do relatório para o julgamento, mais 20 dias. Então, todo o processo administrativo disciplinar dura até 140 dias. Agora, o afastamento do servidor, o afastamento preventivo desse servidor, será de, no máximo, 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, por mais 60 dias. Daria um total máximo de 120 dias, não é todo o processo administrativo. Beleza? 2 detalhes para a gente fechar. No DF, é com remuneração esse afastamento do servidor. O servidor ainda não é culpado, ainda não julguei, ainda não condenei. Então presume-se que ele é inocente. Se presume a inocência desse cara, amigão, haverá o pagamento de remuneração desse servidor aqui no Distrito Federal. Ele não é culpado, eu não consigo ainda provar, tem um processo sendo tramitado, então o prazo aí caberá o pagamento de remuneração para esse servidor. Todavia, já que eu estou pagando a remuneração dele, eu posso fazer o exercício provisório em outra localidade. Exemplo, ele está trabalhando na escola classe X, aqui de Celândia.
eu abri um processo administrativo, vou afastá-lo do local de trabalho e vou mandá-lo para uma outra escola em exercício provisório. Ele vai trabalhar na escola classe Y. Ele saiu da X e foi para a escola classe Y em exercício provisório, para que ele não venha interferir nesse processo. Beleza? Olha lá que legal, na tela com vocês, para a gente fechar esse esqueminho, é o afastamento preventivo dentro da 840. Aí ele fala assim, ó, como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode, então assim, não é ele vai, né? Mas ele pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias. Ué, professor, você está falando que era maior, mas ó, o prazo inicial de até 60 dias. Todavia, lá na frente, você vai ver, ó, o afastamento preventivo pode ser prorrogado por igual prazo, tá? Então ele pode ganhar mais 60 dias, cabendo aí um total de 120 dias de afastamento, contando com a prorrogação, tá? Os seus efeitos, ainda que não concluído o processo disciplinar. Então, nós podemos prorrogar por mais 60 dias no máximo, dando um total de 120 dias. Cessar por determinação da autoridade. Aí vai lá, ó. Salvo o motivo de caso fortuito ou força maior, o servidor afastado não pode comparecer à repartição de onde foi afastado, exceto quando autorizado pela autoridade competente ou pela comissão processante. Cuidado, ele não pode, em regra, comparecer no local que ele foi afastado, mas com autorização, tá? Ele vai poder. Então a questão pode falar assim que ele em nenhuma hipótese poderá comparecer ao local que ele foi afastado. Em nenhuma hipótese deixou a questão errada, porque se ele tiver uma autorização, poderá ter o comparecimento dele no local. Ele está afastado da escola classe X, ele está trabalhando na escola classe Y, provisoriamente. Ele tem que ir na escola classe X? Não pode. Todavia, se tiver uma autorização, caberá essa situação. Então, amigão, fique atento sobre isso. Eu já vi várias questões que falam assim, em nenhuma hipótese ele poderá ir ao local que ele está afastado. Mentira, se tiver autorização, ele vai caber, beleza? Tá gostando dessa aula? Cara, se inscreva no canal, tá? Não deixe de se inscrever no canal, me dá essa moral, me dá essa ajuda aí, se inscreva no meu canal, já divulgue esse vídeo, que o nosso objetivo é dia 19, você chegar, cara, detonando nessa parte de legislação. Dia 19/12, meu objetivo é te aprovar no contrato temporário, beleza? Próximas aulas, coloca aqui no nosso conteúdo, no nosso bate-papo, qual cidade que eu vou. Eu já passei por Celândia, passei por Planaltina, hoje eu vim a Taguatinga e eu quero ir na sua cidade. Mas, cara, coloca aí nos comentários para eu poder saber a próxima cidade, o próximo destino que eu vou chegar, beleza? Voltei para a gente terminar isso aqui, ó. Em substituição ao afastamento preventivo, a autoridade instauradora pode, no prazo do artigo 222, esse prazo é o de 60 dias, né? Aquele prazo lá, ó, de 60 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. É o 222 que eu acabei de ler. Determinar que o servidor tenha, vamos destacar isso aqui, no ECA, na 840, existe a possibilidade dele ter exercício provisório em outra unidade administrativa do mesmo órgão, autarquia ou fundação de sua lotação. Beleza? Isso aqui na 840. Toda essa nossa aula na 840. Eu vou fechar o nosso bate-papo falando do afastamento na lei orgânica. Professor, que loucura é essa? Para quê? Para você não confundir. Porque na lei orgânica fala do afastamento do governador no artigo 103. E aqui pode ter confusão. Porque eu acabei de falar do afastamento do servidor público que responde a um processo administrativo disciplinar, 60 dias prorrogável uma vez por igual período. Agora, quando eu chego na lei orgânica, no artigo 103, que cai pra caramba esse artigo 103, ele vai falar do afastamento preventivo do governador do Distrito Federal quando ele responde um processo. E esse afastamento tem um prazo diferente. Se tem um prazo diferente, eu vou te mostrar, porque eu não quero que você erre nunca na sua prova qual que vai ser essa situação. Olha lá, olhou no material comigo? Então, o artigo 103, depois eu vou fazer uma aula melhor trabalhando isso aqui com vocês. Eu quero só falar sobre um tópico, tá? Eu vou fazer a leitura e vou destacar aqui para vocês. Admitida a acusação contra o governador por 2/3 da Câmara Legislativa, depois eu dou uma aula sobre isso, será ele submetido a julgamento perante o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a própria Câmara nos crimes de responsabilidade. Depois eu vou falar sobre isso, não se aveste. O governador ficará suspenso, é aqui que eu quero. O governador ficará suspenso de suas
Funções. Nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa, crime pelo STJ. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela Câmara Legislativa. Então, quando chega o processo no STJ ou na CLDF, ele fica afastado das suas funções. É um afastamento preventivo. Todavia, esse afastamento ele é de 180 dias. É diferente do que você estudou comigo lá no servidor, porque o servidor ele fica 60 mais 60. Então, quando eu falo em um servidor público, ó, quando eu estou falando em um servidor que está respondendo a um PAD, ele fica até quanto? 60 dias mais 60 dias, dá um total máximo de 120 dias. Todavia, quando eu falo do governador do Distrito Federal, o prazo para o governador, ele é um prazo diferente. Quando eu falo do governador do DF, olha lá, governador do DF, o prazo dele vai ser de até 180 dias. Governador do DF, o prazo dele é diferente, é um prazo de até 180 dias. Se tem diferença, eu mostro para você e você consegue contextualizar e levar isso aí para a sua prova. Eu acho que é muito pouco eu só falar de uma lei para você não te mostrar que possa ter confusões em outras leis para você não errar, tá? Então fala assim, se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do governador, não estará sujeito à prisão. Então, o afastamento dele ficará por até 180 dias, beleza? E aí eu fecho a nossa terceira aula. Vou voltar para cá e vou te agradecer pela sua atenção. Cara, muito obrigado por participar desse projeto. Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e eu vou vir com a quarta aula, tá? Temos muitas cidades ainda para passar e revisar o nosso esquema, tá? Até dia 19 tem muita coisa ainda pra gente conseguir falar. Um abração, fique com Deus, bons estudos e ó, me siga nas redes sociais, Professor Adenilton no Instagram, beleza? Abração, irmão. Até a próxima.